hoje é a máxima do Espiritismo, né, que é a caridade. E é muito claro dentro do Espiritismo quando Allan Kardec diz: fora da caridade não há salvação. Agora, por que a caridade? Porque não é o amor, porque não é a piedade. Vocês vão entender hoje o porquê. Eu vou começar contando uma história que é o óbolo da viúva. É uma história muito interessante porque está na Bíblia, está no Evangelho. E estava Jesus num local rodeado de pessoas muito ricas, com muito poder aquisitivo. E eles estavam doando todos os seus bens, doando suas riquezas, sem a menor preocupação. E então, eis que chega uma senhora mal vestida, viúva. E ela só tinha 2 moedas, cada moeda valendo como se fossem 10 centavos. E o que ela faz? Ela pega aquelas 2 moedas, as únicas que ela tinha com ela, e ela coloca na caixa de doação. Todo mundo, todos que estavam ali, os ricos, os poderosos, olharam para ela caçoando, né? Afinal de contas, eles tinham tapetes, eles tinham joias, eles tinham todos os bens que eles nem davam valor, que eles nem precisavam mais, eles simplesmente estavam doando. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela tinha 2 moedas, que era o sustento dela naquele dia. E ela pegou essas 2 moedas e ela doou. Ela não se preocupou com o que os outros estavam falando. Ela foi com a humildade dela, com a coragem dela, e ela doou. Enquanto os outros homens caçoavam dela, Jesus virou e disse: pois de todos aqui, a que mais doou foi essa mulher. Porque com pouco que ela tinha, 2 moedas, ela foi lá e dividiu aquele pouco. Ela não deu o que estava sobrando, ela deu o que ela tinha. O pouco que ela tinha. Então, na visão de Deus, de Jesus, de todos ali, ela era a única que poderia passar na frente de Deus. As pessoas confundem, né, o amor com a caridade, né? Não sabem muito bem o que é caridade, o que é amor. O amor é o que você sente dentro de você, o que vem do coração. A caridade é a ação. Sentimento é o amor, caridade é a ação. É o amor transformado em ação. A expressão mais sublime do amor é a virtude máxima. É o princípio universal, fundamental e que abrange todos os homens, independente de sua origem, religião, fé e valores. Caridade é a guia celeste para a ordem divina. O apóstolo Paulo dizia: passai à direita, benditos de meu Pai, pois Jesus reconhecerá pelo perfume de caridade que espalha em torno de ti. Bonito, né? Não importa se você está fazendo uma caridade pequena ou grande, o que importa é o ato.
Caridade é a doação do que é seu para o próximo. Aí tem a parábola também do bom samaritano. Acho que muitos de vocês já conhecem, né? Mas é sempre bom lembrar. Então, eis que um doutor da lei se levantou e disse: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Ele tinha essa preocupação. Então Jesus respondeu: O que é que está escrito na lei? Como lês tu? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Aí o homem respondeu: E quem é o meu próximo? Você tem que fazer o bem ao seu próximo quando você faz bem a si mesmo, mas quem é esse próximo? Então Jesus começou com a parábola. Havia um homem que andava de Jerusalém a Jericó, e ladrões o pegaram. Pegaram todas as posses e machucaram, deixaram ele com feridas abertas, quase morrendo. No mesmo caminho, passou um sacerdote. O sacerdote viu. O que o sacerdote fez? Ele se afastou e continuou andando. Não fez nada, um sacerdote. Depois passou um levita, que agiu como sacerdote. Simplesmente ignorou aquele homem à beira da morte. E então eis que passa uma terceira pessoa, que é o bom samaritano. Ele chegou perto, se moveu e teve a compaixão. Ele atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho que ele carregava, e colocou o homem no seu cavalo e levou uma estalagem para que cuidasse dele. Quando ele chegou nessa estalagem, ele ainda falou para o dono da estalagem: cuide deste homem, para que ele se cure, dê comida, dê roupa, e eu voltarei aqui e eu pagarei todas as despesas. Então, o doutor de antes perguntou: e qual o sentido dessa parábola? Então Jesus diz: então vai e faz o mesmo. E quem é esse mesmo? É o próximo. Não importa quem seja, não importa de onde ele venha. Ele vai e ele tem a atitude de ajudar o próximo como ele ajudaria a si mesmo e como ele gostaria que alguém o ajudasse. Então essa é a parábola do bom samaritano. A moral de Jesus nessa parábola, ela se resume no quê? Na caridade. Porque o que aquele homem fez ali, naquele momento? Porque passou um sacerdote, passou um levita, nenhum deles fez nada, ignorou. Agora o bom samaritano não. Ele usou o amor dele para ajudar o próximo. Ele não quis saber de onde vinha, ele não quis saber qual era a crença daquela pessoa, não, ele simplesmente ajudou. Jesus coloca a caridade na primeira linha entre todas as virtudes.
Os 2 mandamentos de Deus, quais são? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a inteligência. E a segunda lei, que fala exatamente da caridade, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e a todos os profetas. Jesus é o Senhor de Davi. Quando você, em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida, você tem que tratar o seu irmão com respeito, com carinho e com amor. Porque o Deus que existe dentro de mim é o mesmo Deus que existe em cada um de vocês. Não tem diferença. Não tem diferença da origem, da religião, da crença, de nada. A única coisa que nós temos certeza é: Deus é o nosso mestre. E eu tenho Ele dentro de mim. Fabiana tem o mesmo Deus dentro dela. Hollenberg, Dona Célia, Elce, todos aqui. Nenhum tem um Deus diferente, porque Deus é único. Então eu tenho que tratar o meu irmão da melhor forma possível. E tem dois tipos de caridade, né? A caridade material e a caridade moral. A caridade material é mais fácil, né? Você chega num lugar, você doa uma roupa, uma comida. E eu aposto que aqui todo mundo um dia já pensou assim: já fiz minha caridade do dia de hoje, né? Já fiz a caridade da semana. Ou então quando chega perto do Natal, né, que você fala, está chegando o Natal, quero terminar o ano bem, né? Deixa eu fazer alguma coisa boa para me sentir melhor. Então a pessoa vai, ela separa, vai aqui no Goodwill, né? Qualquer lugar, a pessoa doa e fala: fiz a caridade, né? Agora passei de ano. Não é? Mas não adianta, porque aí já não é mais a caridade. Você pode estar dando um bem material com a maior boa vontade, mas o fato de você ter saído dali sentido que foi uma espécie de obrigação para você passar de ano, já anula, já não tem mais o mesmo valor. Não estou tirando mérito, acho que todos têm que doar, mas doar com amor. E não saindo de lá achando que fez uma obrigação, ou que tem que fazer bonito perante a Deus. Tem que fazer por você. A caridade deve ser anônima, do contrário é vaidade. Né, a gente vê muito isso assim com pessoas famosas que fazem caridades, doam, né? Ah, porque doei o meu cachê, porque eu fiz uma doação. Aí já não está fazendo caridade. Na verdade, o que ele está fazendo? Um marketing para ele mesmo, né? Ele pode até, em segundo plano, estar ajudando realmente, né? Uma instituição, alguma coisa. E para que precisa divulgar? Qual o sentido da divulgação? Desnecessário. Ele pode doar e fica quieto. Quem precisa saber? É só ele e Deus. Aqui, ó, caridade não deve ser um bem de disposição, mas um discreto ato de amor. Foi o que eu acabei de falar. Quando você doa, você está doando aqui seu amor.
caridade moral. A caridade moral é aceitar o seu irmão, seja qual for a sua situação. É calar-se, é não julgar, é perdoar, é sorrir, é amar sem barreiras ao próximo, pois somos todos filhos do mesmo Jesus. É um bom pensamento, é uma prece, é a virtude fundamental, é o princípio de união e tolerância, unindo os homens no sentimento de fraternidade. A justiça de Deus é igual para todos, que Deus nos concedeu a consciência para que possamos nos aproximar do reino divino. Então a caridade, ela tem que ser uma constante na vida. Ela não é um ato de caridade que você faz num dia. A caridade, ela tem que ser a caridade é uma divindade de Deus que Deus presenteia todos os irmãos com sua sabedoria para no dia a dia, em cada ato, dentro de casa, com um amigo, com seu esposo, com seus filhos, vigiais a tua palavra, vigiais os teus atos, faça da tua palavra uma expressão de amor, aquele amor que vem do ventre da sua alma, aquele amor que cresce, aquele amor que você transmite sendo caridoso, aquele amor que não te deixa falar mal de ninguém ou querer mal a ninguém. É o amor mais puro, é a forma mais pura de expressão do amor. É a caridade, meus irmãos. É a caridade. É a consciência de cada um de vocês que vai definir o melhor caminho para o bem. Caridade é constante, caridade não para. Que vocês hoje saiam daqui com a semente plantada dentro de vocês, que o amor de Cristo penetre no coração e transforme vocês em seres bons, pois somente alcançará o reino de Deus aqueles que tiverem a caridade. Obrigada. O Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como uma divindade que o habita. Foi o que eu falei também no início, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito que Deus mora em mim. E eu faço o melhor que eu posso para crescer
e para evoluir espiritualmente. Então eu vou tratar cada um de vocês da mesma forma, não tem diferença. É permitir que o amor de Deus se expresse nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus sentimentos, fazendo-me mover ao encontro de Deus no meu próximo, sem interesse, mas sim auxiliando e levando todo o meu amor divino. Então é de acordo com as suas atitudes, com a transmissão desse amor transformado em caridade, é que você vai auxiliar o próximo. Uma palavra de amor, um carinho, um telefonema. Existem tantas formas de você doar, respeitar uma pessoa, ficar de boca fechada, às vezes é preciso, você se silenciar. Você ter paciência, saber escutar e saber falar. Porque a palavra, ela pode ser um veneno. A palavra maldita, ela fere, ela machuca. Não só o próximo, mas a você também. E aquilo fica tudo guardadinho no teu perispírito. Não esqueçam da palestra que eu dei sobre o perispírito. Fica tudo ali marcadinho. Aí você tem duas opções, né? Você canaliza a tua energia para julgar, criticar, fazer fofoca, invejar, destruir, doar sem amor, né? Aquela doação por obrigação. E egoísmo, isso vai te dar o quê? A miséria espiritual. E a gente vive julgando, querendo ou não, é uma rotina nossa, né? De todo mundo, no mundo inteiro. Não adianta, a gente acaba pré-julgando, ou então rotulando, até entre os próprios brasileiros. Às vezes acontece alguma coisa, o que você fala? Isso podia ser brasileiro, não é? Isso é o quê? Já é uma forma de rotular, já é uma forma de pré-julgar. Ou então vem, sei lá, de um outro país, mas esse aí só podia ser crente, vamos dizer assim, tá? Não estou falando de nenhuma religião específica. Você já está rotulando, você já está julgando. Cadê o seu amor? Cadê a sua aceitação? Porque aceitar também é ser caridoso. Aceitar a pessoa como ela é também uma forma de caridade. Ninguém é perfeito aqui. Nós estamos aqui para quê? Para aprender, para evoluir, para crescer. Não espere de mim a perfeição. Bem que eu queria, né? Mas eu também não ia estar aqui, né? Então, do mesmo jeito que eu não quero que você espere perfeição de mim, eu não posso esperar de vocês. Tá? Então, como que você vai canalizar a tua energia para o amor, para o bem, para a caridade? É ajudando. E ajudar não é só com bem material, como eu falei. É ajudar de qualquer forma possível. Até regar uma planta é um ato de caridade. Você cuidar de um animal que está com fome, com sede, é um ato de caridade. Você ajudar o seu filho, o seu vizinho, que está passando por algum problema, ser paciente com seu filho, que quem tem filho sabe que é difícil, às vezes, ter paciência. Você perde a paciência, você explode, mas tenta mudar a situação. E se fosse você o filho?
e tivesse com seu pai e sua mãe tendo aquela reação, como você se sentiria? Então, auxiliar, orar. Orar é a melhor forma de você doar. Porque quando você ora, você está enviando todas as suas energias de amor puro, de fé para aquela pessoa, para aquela situação. É aceitar, é ser benevolente. Praticar a caridade constantemente, auxiliando não somente em sua reforma íntima, mas também ao seu irmão. Porque a partir do momento que você começa a agir dessa maneira, você está ajudando a si mesmo e ajudando o seu irmão. E eu não sei se vocês também percebem que às vezes vocês começam um dia, aí você está, enfim, tem um supermercado, um King Super. Você está andando e tal, né? Aí passa uma pessoa com aquela cara fechada, né? Você vê que está assim. Se você abre um sorriso e falar para aquela pessoa, bom dia, ela muda. Ela muda. E a partir do momento que ela muda, ela vai fazer a mesma coisa com uma outra pessoa. Ela vai ter o mesmo gesto que você teve. Então, uma corrente. E esse bom dia que você deu, levou essa pessoa aquele calor interno, aquele amor, aquilo que ela precisava naquele dia, naquele momento. Aquele sorriso, aquele bom dia, pode mudar a vida da pessoa. Então, canalizem a energia sempre no amor. Isso aqui é muito, eu gosto muito dessa frase, que as mãos que auxiliam e pacificam são mais santas que os lábios que oram. Não adianta nada você orar por orar. Você ora e você sai de lá, da sua oração, não olha na cara da pessoa, dá uma resposta atravessada, faz uma fofoca. Então, que tipo de oração que você fez? Você vai contra o que você acabou de orar. Então, às vezes você pode não orar. Tem muitas pessoas que elas não têm o costume de orar, mas elas agem. E agem de coração aberto. O padre Fábio de Mello, eu acho que aqui a maioria deve conhecer, ele estava contando uma passagem no outro dia da Lívia Sabe, né? Ele estava numa festa de confraternização e beneficente. Pessoas muito, assim, poder aquisitivo bom. E no meio deles tinha era um travesti? Era um travesti. E o padre Fábio de Mello, ele ficou, né, assim, pedindo para que o travesti não se aproximasse dele, porque ele não sabia que reação ele teria. E lógico que aconteceu que o travesti chegou a ele, e chegou por um motivo. E aí um amigo em comum chegou para o padre Fábio de Mello e falou assim, olha, de todos que estão aqui, ele é a pessoa, esse travesti é a pessoa mais pura e mais digna de caráter e amor. Porque ele mora num lugar muito pequeno e todos os dias ele sai e ele recolhe pessoas de rua, leva para a casa dele, ele dá banho na pessoa, ele lava os pés, ele dá roupa nova, ele alimenta, ele dá remédio para a pessoa, todos os dias.
Ele não foi lá para ele dar dinheiro nessa confraternização. Ele precisava? Não. Então, olha, o próprio padre Fábio de Mello rotulou e pré-julgou. Depois que ele soube de como era esse travesti, a vida dele, o padre Fábio de Mello se envergonhou e falou: ele é muito melhor do que eu. Quem que faz isso? São pouquíssimas pessoas, né? Que saem à noite, pegando as pessoas, ainda mais no centro do Rio de Janeiro, pessoas doentes, pessoas com fome, pessoas feridas. Essa pessoa vai lá toda noite e ele só libera a pessoa quando essa pessoa está pronta para voltar para a sociedade. E ele não pede ajuda para ninguém. É com o trabalho dele. Aqui eu quero mostrar para vocês que não importa a religião, a sua crença. A caridade é uma verdade única, não só no espiritismo. A caridade é uma verdade única no mundo todo. A Madre Teresa de Calcutá, católica, ela já falava: não sei ao certo como é o paraíso, mas sei que quando morrermos e chegar ao tempo de Deus nos julgar, Ele não perguntará quantas coisas boas você fez em vida. Antes Ele perguntará quanto amor você colocou naquilo que fez. Então não importa o que você fez, importa o amor, você se doar, você se entregar. Aí aqui tem Chico Xavier e a Madre Teresa. Caridade é o amor em movimento. E provando, não existe diferença de crença de fé. Chico Xavier, espírita, Madre Teresa de Calcutá. E aqui o Chico Xavier também. O exercício espiritual da caridade é o caminho mais curto para o aperfeiçoamento íntimo. E realmente é um exercício para a gente, porque a rotina, a vida, a sociedade, ela cobra, ela estressa, né? Então, todo dia, quando você levanta, você tem que pensar e falar: não, hoje eu farei diferente, e todo dia será assim. Aqui o Divaldo, que ele, eu acho que é um bom exemplo, né, de todo o trabalho que ele faz, ajudando com a Mansão do Caminho. Tem alguém aqui que não conhece a Mansão? Todo mundo conhece, né? É maravilhoso. Ele ajuda, nossa, milhares de pessoas nessa cidade. E aqui é uma psicografia Bezerra de Menezes, dizendo que com Allan Kardec aprendemos que fé é exercício de caridade. Desculpa. A caridade é a luz acesa sobre o combustível da fé. Então você tem a velhinha ali, né, da fé. E o que mantém aquela luz acesa dentro de você? Caridade.
Norteando Passos. Kardec nos trouxe a metodologia para atingir a meta. Nós espíritas, nós temos todas as informações, tudo estudo ao nosso alcance. Não é? Agora cabe a cada um de nós querer agir. Aqui mais uma vez mostrando que não tem diferença de religião. O Papa Francisco dizendo que a caridade é simples, adorar a Deus e servir aos outros. Eu vim para servir. Ele é um exemplo lindo também, porque o que ele faz, eu não, né, eu peguei, acho que depois fez o terceiro Papa, né, eu peguei assim em vida. Então, acho que de todos os papas ele é o que mais coloca assim realmente em prática, né? Esse amor, essa caridade sem limites. Ele às vezes até ultrapassa as próprias leis, né, do catolicismo para poder agir de acordo com o amor dele. Aqui, Divaldo, espírita, o Papa, né, quando ele recebeu o médium, então para você ver como esse Papa, ele tem uma abertura, né? Ele recebeu o Divaldo Franco. E aqui é a Terra, simbolizando que não existe diferença de sua origem, da sua fé, da sua crença, da sua religião. Não tem diferença. Caridade é uma só. Tem uma diferença também entre caridade e compaixão, piedade. Qual a diferença, né, da caridade, da compaixão e da piedade? Eu vou dar um exemplo que vai simplificar. A compaixão e a piedade, pensa num terremoto, tá? Num acidente causado pela natureza. Várias pessoas morreram, num acidente aéreo, o avião caiu, morreu todo mundo. O que você sente? Você sente compaixão, você tem piedade por aquelas pessoas. É diferente da caridade. A caridade, você pode até ajudar fazendo oração por eles. Mas é diferente da compaixão e da piedade. Quando acontece algo como um grande acidente, muitas pessoas até falam, né? Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão dessas pessoas. Aqui diz que a caridade nunca falha. Olha que interessante, né? Porque Madre Teresa de Calcutá, o Papa, espíritas e agora o Mórmon, ele diz que a caridade é o puro amor de Cristo. A não ser que tenhais caridade, não podeis de modo algum ser salvos no reino de Deus. É o oposto das críticas e do julgamento. Aí o que é o julgamento? Eu até fiz uma anotação aqui. Existe a justiça do homem e existe a justiça divina. A justiça do homem, o que faz? Ela condena. Ela pisa, né? Ela destrói a pessoa. E muitas vezes a gente pensa, perfeito, né? Eu já tenho contra a caridade também, se você pensa assim. Aí, a justiça divina, ela não condena, ela restaura.
Então os espíritos, o que eles fazem? Eles trabalham naquele ser para ajudar com que aquele espírito restaure aquela energia pesada. Eles trabalham, é um trabalho longo, é um trabalho duro dos espíritos, mas para que aquela pessoa possa voltar ao que ela era, que ela não carregue mais aquele peso. Então é diferente a justiça humana, a justiça do homem, condena, ponto final. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, tem a pena de morte, né? Então acabou. Pá, de alguma maneira, a pessoa vai morrer. A justiça divina, ela dá chances. Ela vai acompanhando até a pessoa chegar no estado sublime. Tenha em mente que a caridade que se manifesta na tolerância que temos com os outros e na brandura com seus atos, no tipo de caridade que perdoa, que é paciente. O perdão é uma forma de caridade, paciência também. E é difícil, né, ter paciência no dia a dia. Até no trânsito, né? Você está no trânsito, você já fica sem paciência, mas tem que ter paciência, porque paciência é caridade com você e com o seu próximo. Há uma necessidade concreta do tipo de caridade que dá atenção àqueles que passam desapercebidos, esperança aos que estão desanimados e ajuda aos que estão aflitos. A verdadeira caridade é o amor em ação. Caridade é ter paciência, é resistir ao impulso de se ofender com facilidade. E até isso, a pessoa vai e te ofende, você não pode ofender a pessoa. Você não pode ir de frente com a pessoa. O que você faz? Ora pela pessoa. A melhor maneira que você tem é orar pela pessoa e orar por você. Porque as ofensas daquela pessoa vão machucar mais a ela do que a você. É resistir ao impulso de categorizar as pessoas, né? Eu estava falando também, né, que a gente, isso pode ser coisa de brasileiro, tá? Brasileiro é cheio dessas coisas, né? De rotular. Não pode rotular. Por que tem que rotular? Todos somos iguais, não tem diferença. Em centenas de pequenos gestos, todos vocês vestem o manto da caridade. A vida não é perfeita para nenhum de nós. Em vez de sermos críticos e de julgarmos uns aos outros, que possamos ter o puro amor de Cristo por nossos companheiros nesta jornada da vida. Reconheçamos que cada irmão está fazendo o melhor que pode para lidar com os próprios desafios e que nos empenhamos em fazer o nosso melhor para ajudar. A caridade não falha. Que você permita que sua alma expresse a caridade em todos os seus pensamentos e em todas as suas ações. Pelo Thomas Monson, ele é um mormon. É uma lição, né? Aí tem a carta, né, para finalizar, que é a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Alguém sabe quem eram os Coríntios? De onde eles vieram? Que a gente sempre fala, né? Carta dos Coríntios. Quem eram, né, os Coríntios? Então, é uma cidade grega que chama Corinto. Existe, vocês podem dar o Google, podem até visitar. E tem muitos Jogos Olímpicos,
Olímpicos, já tiveram, né, Jogos Olímpicos e tal, e era uma comunidade pequena, mas muito fechada, a maioria judeus. E então o apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma viagem, uma peregrinação, depois da morte de Jesus, tá? De 3 a 5 anos depois da morte de Jesus. Ele passou por lá, aí depois fez uma segunda viagem, passou por lá novamente e resolveu construir uma igreja. E as pessoas de lá se chocaram. Como que aquele homem podia construir uma igreja no meio do nada? Para que serviria aquela igreja? E aí ele, com toda a paciência, com todo o amor, caridade, ele conseguiu fazer com que algumas pessoas que não acreditavam, não tinham fé ou não eram judeus, começassem a frequentar a igreja, a ter fé e a acreditar. E ele escrevia cartas a essas pessoas, porque ele não podia estar lá o tempo todo nessa cidade. Então, por isso que chama Carta aos Coríntios, que eram realmente cartas escritas à mão, que ele enviava, e essas cartas eram lidas na igreja. E aí ele fala aqui, né, para concluir, que é a caridade, que também, a maioria de vocês sabe que até na Bíblia atual, que falam, eles mudaram, né, a palavra caridade pela palavra amor, por ser mais conveniente, mais fácil. Mas o correto e o original é caridade. Angela, não enxerga essa técnica aqui. Eu vou ter que ir na televisão, tá? Entendeu? Tá bom? Não enxerga. Ficou pequenininho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. É tão forte a caridade que ele fala aqui, mesmo que ele pudesse mover as montanhas, não adiantaria de nada sem a caridade. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não se alegra com injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, porém, ainda que haja profecias, desaparecerão. Ainda que haja línguas, cessarão. Ainda que haja ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois,
permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior de todas é a caridade. Então é isso, que vocês consigam, que todos nós, possamos refletir e tentar no dia a dia agir de acordo com a máxima, não é nem só do Espiritismo, é a máxima mundial, a caridade. Tá? Boa noite, obrigada.